6h40, hora do esporte. Abner já por aqui. Vamos que vamos, dupla. É o seguinte, classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais uma rodada que ainda está rodando, como diz o outro, né? Dessa 12ª rodada. A gente até o momento tem essa classificação aí. O Goiás perdeu, viu? O Novo Horizontino com 25 é o segundo colocado. E aí a gente tem o povo todo com 12 jogos. O Remo, ele não só pode ser ultrapassado, gente, pelo Avaí, tá? Então o Remo parou aí na 6ª colocação depois da derrota no final de semana. O Coritiba fecha ali a fase de classificação. Se você olhar o Remo e o Coritiba, é um ponto, né, que faz a diferença aí. Aí o Atlético Paranaense com essa vitória já chegou à 8ª colocação, Chapecoense, América Mineiro. Vila Nova, o Criciúma voltou a vencer com gol de Nicolas ontem, inclusive, foi o melhor jogador da partida. E temos a Ferroviária, Atlético Goianiense, Operário, Volta Redonda. Aí, na zona de rebaixamento, Botafogo de São Paulo, Amazonas, Atlético e Paysandu. O Atlético venceu o seu jogo, por isso o Paysandu permaneceu aí na zona de rebaixamento e na lanterna da competição. Próximos jogos dos dois aí, tanto do Remo quanto do Paysandu, adivinhem. Clássico repasse sábado, né? 18h30, todos os caminhos levam ao Mangueirão. E o Remo cheio de problema para esse jogo, daqui a pouco a gente fala. Olha, o Remo encarou o Atlético Paranaense, o Leão saiu na frente antes mesmo do primeiro minuto de jogo, mas acabou sofrendo empate e levando a virada no finalzinho da partida. Acompanhe. O que você faz em 50 segundos? O Remo faz gol. Foi só isso que o Leão precisou para abrir o placar contra o Atlético Paranaense. Pedro Costa achou a Dailton sozinho dentro da área. 1-0 para os azulinos. Mas o Furacão não deixou barato e foi para cima. Allan Kardec quase empata o jogo. Era a pressão do Atlético. Na bola levantada na área, Patrick desviou e Marcelo Rangel se esticou todo para mandar para fora. E o goleiro azulino trabalhou no primeiro tempo, hein? Pegou essa bomba aí do Esquivel, olha só. E depois ainda segurou esse chute de fora da área do Luiz Fernando. Só dava Atlético e no segundo tempo não foi diferente. Haja Marcelo Rangel trabalhar. Se liga nessa defesa que ele fez na finalização do Juliano. O Remo até tentou reagir com o Pedro Rocha, mas não estava fácil. Mesmo com a pressão do Atlético, o Leão segurava o placar. Até que nessa bola pingada na área, Janderson atingiu Teves. O árbitro não pensou duas vezes. Marcou pênalti para o Furacão. Giuliano foi para a cobrança e fez. Tudo igual no placar, 1-1. Para piorar a situação do Remo, Marcelo Rangel sentiu o ombro e teve que ser substituído. Igor Vinhas entrou no lugar dele. O goleiro que estava estreando na meta azulina não conseguiu fazer nada nessa cabeçada do Allan Kardec para sacramentar a vitória de virada do Furacão. Final, Atlético 2, Remo 1. Pois é, o Remo então sai derrotado desse jogo, não conseguiu vencer ainda fora de casa. Dos últimos 5 jogos, uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro, longe de ser crise, porém há uma questão de cobrança do torcedor, principalmente de como se perde. Nesse jogo, Márcio e Fábio, e quem está em casa nos acompanhando, o que marcou muito foi uma partida após esse gol aos 50 segundos de ataque contra a defesa. O Remo só se defendeu durante todo o jogo e é muito difícil você fazer um jogo que o outro time tem mais de 70% da posse de bola e essa bola não vir a entrar. Infelizmente para o Remo entrou 2 vezes e 2 gols também praticamente dados pelo clube do Remo, né? O primeiro, você causa um pênalti querendo dar uma bicicleta dentro da grande área de um jogador que não é um defensor, porém estava ali ajudando na defesa. E o segundo gol, da forma também que saiu um erro primário do zagueiro, aí, né? Onde ele fica olhando para o centroavante, né? E aí ele não olha para a bola, olha o centroavante, dá o famoso gato ou come, passa por trás dele e acaba fazendo o gol. Praticamente 2 contra 1 na jogada ali. Foi o Allan Kardec que o Remo tentou contratar no início da temporada. Se tivesse contratado, ele não tinha feito esse gol aí, né? Mas aí foi o jogador que optou realmente ir para o Atlético Paranaense. Enfim, um jogo num campo em que é muito difícil se adaptar. A gente agora não justifica, né? Mas
a gente via que parece ser um campo de futebol de sabão. Sabe o futebol de sabão de criança? Que Sim. o pessoal bate bola aí. A bola corre mais do que deve, o goleiro defende como se fosse O futsal. gramado lá é sintético? Lá? É sintético, né? sintético. E molhado ainda, né? E com o frio que estava, mas não justifica de forma alguma. O Remo está cheio de problemas depois desse jogo. O goleiro saiu com o ombro com uma luxação, vai fazer exame para saber se tem condições de ir para o Repá. O Regis, num gramado sintético, espocou a musculatura com 25 minutos que estava em campo. Ele já é um jogador que tem dificuldades. O Remo também, o seu lateral direito nem chegou a viajar. O Sávio foi poupado, vai estar pronto para o Repá. Voltou o Caio como volante. No intervalo já saiu com a panturrilha lesionada também. Então o Remo está cheio de problemas aí para esse clássico de domingo, que dê tempo para trazer esses jogadores, de sábado, desculpa, para trazer esses jogadores para essa partida. Aí o que acontece, gente? O Remo foi para esse segundo jogo, mais uma vez, com o seu técnico interino, o seu auxiliar técnico, o técnico chamado de permanente. E vivia essa expectativa de que o Antônio Oliveira seria contratado e tudo mais. O Remo não anunciou em momento algum que estava tratando com ele, ou que ia contratá-lo, ou que tinha fechado. Na sexta-feira nós descobrimos, demos essa informação de que o técnico teria aceitado a proposta, o Remo não confirmou. Quando foi nessa madrugada, 1h alguma da manhã, no Aeroporto Internacional de Belém, eis que Antônio Oliveira chegou a Belém, trazendo aí o seu filho, pelo que eu vejo ali, deve ser o filho dele, mais as malas para ficar um bom tempo na cidade. E ele chega ao Clube do Remo e logo após dele chegou o Marcos Braz. E o Marcos Braz, em entrevista para a redação do Grupo Liberal, ele disse o seguinte, que ele não dá como contratado, porque o contrato não está assinado, que ele convidou o Antônio Oliveira para vir a Belém, conhecer o projeto, conhecer o clube e tudo mais. O Marcos Braz tem muito tempo de futebol, né? Como dizia a vovó, que hoje mora no céu, como é que fala? Eu esqueci agora o termo, mas Muito bem. Como dizia a minha avó, não lembro. Não lembro. não sei o que, velho do cotovelo pelado, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Eu já esqueci também, gente, mas eu estou tentando lembrar aqui. Vovó, depois eu não mando o recado de lá. E aí é o seguinte, Marcos Braz, tudo enrola a gente conhece um pouquinho também, então o técnico chegou, vai assinar o contrato, vai se apresentar, é uma semana importante, ele tem 42 anos, ele no Brasil, ele já comandou Atlético Paranaense, Cuiabá, Corinthians, Esporte Clube do Recife, né? O profissional também tem trabalhos no exterior, tem muita gente da torcida do Remo que é contra a contratação dele. Mas ele é macaco velho, pronto, lembrei. Do cotovelo pelado, exatamente. Macaco velho. E aí o que acontece? O cotovelo, o joelho, tudo pelado. O que acontece? Há uma conversa dentro do Remo que ele é linha dura, que ele vai chegar e não sei o quê. Então quem não quer trabalhar com gente que cobra, com gente que é profissional, todo mundo está aí para sair, né? O homem está chegando aí e não é barato, né? É um salário, é o maior salário que o Remo um dia pagou já para um treinador. E mais, ele traz 4 profissionais. Então são 5 que o Remo está contratando para esse comando técnico aí. O Braz veio e trouxe mais 2. Então são 8. Ou seja, o CLT lá do Clube do Remo, a folha, o homem que faz lá o RH está tendo bastante nome para colocar E lá. muitos números, né? E muitos números também. Boa sorte, seja bem-vindo, professor de Portugal. Eu me lembro no colega na Copa do Mundo de 2006, que a moça era portuguesa e estava da FIFA, estava comandando a imprensa brasileira ali para uma entrevista coletiva. Quando acabou a entrevista, ele disse, muitas graças. E eu acho que eu sei quem é. Confundi um pouco. Confundi um pouquinho, né? Pouca coisa. São muitas línguas numa Copa do Mundo, então complica. Bora falar do Papão? Vamos lá. Rapaz, o Papão venceu o Botafogo de São Paulo e finalmente conseguiu a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Bora ver como é que foi, bora voltar à emoção. Foi na sexta-feira, mas vale a pena a gente abrir a semana dando essa força no Papão aí, que saboreou a sua primeira vitória na segunda divisão. Vamos lá. A angústia teve fim. O Paysandu, enfim, venceu uma na Série B. E foi em um dia peculiar, sexta-feira 13. Para muitos supersticiosos, sinônimo de azar.
E tudo que os bicolores não queriam era mais energia negativa. Para tentar espantar a má fase, o Papão teria que fazer da noite do Botafogo de São Paulo um verdadeiro terror. Para isso, reforços na equipe. 9 dos 10 contratados na janela de transferência estavam relacionados para encarar a equipe paulista, que vinha com alguns conhecidos: o goleiro Vitor Souza, o atacante Robinho e o volante Gabriel Bispo. Os três já vestiram alviceleste. E Vitor Souza teve trabalho no chute de Ronaldo Henrique, um dos estreantes pelo lado bicolor. Minutos depois, Benítez teve a chance nesse cruzamento de Rossi, mas cabeceou para fora. Na primeira boa chegada do Botafogo, quase a lei do ex, Gabriel Bispo parou em Gabriel Mesquita. E em mais um duelo dos Xarás, o goleiro do Papão levou a melhor outra vez. Na boa troca de passes, Vilela apareceu na área e não conseguiu cabecear com precisão. Voltando do intervalo, mais estreia no Paysandu. Denner entrou no lugar de Ronaldo Henrique. E o Papão voltou levando perigo com Marlon. Vitor Souza fez uma defesaça. No cruzamento de Rossi, ninguém apareceu para finalizar. Em mais um lançamento na área, Diogo Oliveira, outro novato do Papão, cabeceou para fora. E para assustar o Paysandu, Gabriel Mesquita quase entregou. Aos 45 minutos, em mais um ataque, o time foi tentando furar a defesa adversária. Denner disputou e recuperou a bola, tocou e passou. Na sequência, o meia recebeu o lançamento e tocou de cabeça. Rossi deu um leve desvio e Vilela apareceu para fazer a Fiel explodir de alegria na Curuzu. Rossi não conteve a emoção. Com a partida nos acréscimos, era necessário segurar o resultado, evitar que o Botafogo conseguisse chegar ao gol de empate. E os bicolores conseguiram. O árbitro pediu a bola e decretou o final do jogo. Paysandu 1-0. Muito feliz, era muito importante essa vitória. Todo mundo muito ansioso e nervoso pela primeira vitória. A gente sabe o quanto é importante jogar aqui na Curuzu, a atmosfera é diferente e a gente fez valer o mando de campo. Eu não acho que a gente está fazendo uma partida ruim, mas o nervosismo toma conta da torcida, de todo mundo. Mas a gente persistiu e foi coroado com a vitória com o gol no final, e é importante para nós diminuir para sair da zona. Finalmente veio a primeira vitória bicolor nessa Série B. E foi dramática, com gol nos minutos finais. Resultado para tirar um pouco da pressão e, quem sabe, iniciar a arrancada do Paysandu na competição. E agradecer muito o torcedor, a gente entende, né, os protestos, o momento. Pô, se a gente eu que estou aqui uma semana já estou sofrendo com o jogo, imagina os caras que já estão, né, desde o início do campeonato, torcedor que, né, uma vida inteira torcendo por esse clube. Mas foi muito legal, sabe, ter esse primeiro contato aqui na Curuzu, terminar bem, terminar com vitória, né, com mais sentido protesto, o pessoal falando que invadir e tal, mas tá tudo bem. O importante é que a gente ganhou o jogo, se um dia invadir, vai invadir para comemorar aí uma permanência, um acesso, se Deus quiser. Se a gente puder mostrar a imagem de final do jogo, os jogadores se jogando no campo e tudo mais, aquilo ali não é só uma estafa, né? Um cansaço de ter buscado o resultado até o último minuto, mas reflete o momento emocional dessa equipe, né? Uma equipe desgastada, uma equipe pressionada, uma equipe que se cobra com certeza, e do tamanho que é o Paysandu, da camisa, história e tradição, da própria competição mesmo que o Paysandu tem. Então, ver os jogadores se jogando ali no gramado e tudo mais, tem quem faça até gozação, principalmente a torcida contrária, de dizer, caramba, porque ganharam um jogo e tal, papapá. Mas a cobrança do dia a dia, a pressão exercida em cima desses jogadores, e esse emocional, ele conta demais para você conseguir um resultado, seja na vida aqui do lado de fora do futebol, ou até mesmo dentro de campo. E esse gol, buscado aos 45 minutos, de um Vilela e um Rossi, os dois na mesma jogada,
caso o Paysandu venha se livrar desse rebaixamento, consiga sair dessa zona, esses dois jogadores, eles representam muito desde o início da temporada. São jogadores, não que os outros não, né, mas que se entregam dentro de campo, que já tem uma identidade com o clube, com a equipe, com o torcedor. E vamos que vamos, Papão, porque que seja só a primeira de muitas vitórias para que o Paysandu consiga. E essa vitória é tão importante que ela não deixou o primeiro da zona chegar a 9, 10 pontos, né, e fazer essa diferença toda. Chega a 7 pontos e é olhar, amigo, para o 17º, mirar nele até conseguir passá-lo e não retornar mais. Notícia boa para o torcedor bicolor, gente. Há uma expectativa bem positiva de jogadores que estão no departamento médico serem liberados essa semana. O técnico que estreou com vitória dentro de casa, ele poder contar com mais peças. O Thiago Heleno, zagueiro contratado, experiente, ex-Atlético Paranaense, treinou a semana inteira passada, já reúne condições, deve fazer parte do Clássico também, então ganha essa experiência ali na zaga. E a expectativa é de ter o melhor Paysandu, né? Ou a maioria de seus jogadores à disposição do Claudinei para o Clássico contra o Clube do Remo. Para quem ligou a TV só agora há pouco, quando falamos do Remo, falamos em possíveis sérios desfalques que o Remo pode ter para essa partida de sábado pelas lesões de jogadores nesse último jogo lá contra o Atlético Paranaense. Olha como o futebol é, né? Ele vai mudando. Semana a semana você está contando com um jogador, depois não conta mais. Então, até aqui, mas durante a semana a gente vai dar mais informação, dizer quem está legal, quem vai poder ir para esse clássico do próximo sábado, 18h30. Muito bem, falamos de Série B, agora a Série D. Vamos falar agora de Série D, gente? O Águia acabou perdendo, né, para o trem em Macapá. Esse trem dá trabalho lá de Macapá, viu? E a Tuna venceu o Independência no Souza, aqui em Belém. Bora ver os gols? Vamos dar uma olhada. O Águia foi até Macapá enfrentar o trem. Pedro Foguete marcou o primeiro da equipe macapaense. Perto do fim do primeiro tempo, Kaique, nesse golaço, deixou tudo igual, 1-1. Nos acréscimos da segunda etapa, Gotinha, de pênalti, fez o da vitória do trem, 2-1. Agora vamos para o estádio do Souza, em Belém. Lá, a Tuna encarou o Independência do Acre. Depois de uma bela jogada, Anderson Feijão abriu o placar para a Lusa. Ronald fez o segundo gol cruzmaltino. Já no segundo tempo, olha o que o Ronald fez. Mandou de cavadinha para fazer o terceiro da Tuna. Final, Lusa 3, Independência 0. A Tuna dentro do Souza, nessa Série D, tá dando o que falar. E que golaço, né? 2 golaços, né? Tanto do Águia como esse último da Tuna Luso brasileira. A Tuna naquela velha história, né? Com aquele orçamento curtinho, mas com muito trabalho do Inácio Neto lá, o técnico, junto com a sua diretoria, um grupo que já veio do Campeonato Paraense, que já dava trabalho para Remo e Paysandu, por exemplo, e aí está nessa Série D martelando, que consiga a classificação e passe a próxima fase da Série D. Mas que legal que se tivesse recurso, né? Que bom seria para trazer mais jogadores, porque lá na segunda fase da Série D a coisa vai apertando até estourar. Podemos dizer assim. Cheio de fases o Abner hoje, né? Tá inspirado. Não, é porque... É que eu digo para você, olha aqui a classificação, vamos lá. Manauara, 19 pontos. Tuna Luso brasileira, 18 na segunda colocação. Águia na terceira com 15, mesmo com a derrota. E vem a Independência do Acre. Lembra do Manaus, que dava o maior trabalho na Série C para o Remo Paysandu, né? Sim. Está aí na Série D, está fora da zona, está com 12 pontos. Trem da Amapá, que eu elogiei há pouco, está na 6ª colocação. Gás na 7ª e o Humaitá na 8ª. Até o trem, a briga existe aí, né? Se você for ver, porque o Independência tem 14 pontos, são 3 pontinhos para o trem, então tem que estar esperto, tem que ir pontuando. Torcer aí para a nossa Águia Guerreira do Souza e a Águia de Marabá, e o Águia de Marabá consigam a classificação para a próxima fase. O Gás que não deu gás ainda, né? Tá lá na série. Olha o Gás! A gente torce com o Gás aqui, cara. Eu já fico esperando vocês A com essa piadinha, piada né? do gás. Não, E mas o Maitá que não passou ali de São Brás, né? porque os jogos estão acontecendo às 15. Quer ver como o Márcio vai ficar chateado comigo? Não faça isso. Sabe por que o nome é o Maitá, né, desse time? Vamos lá. Eu vou deixar você explicar. Você nem desconfia?
Não faço ideia. O do time eu não sei, mas a rua aqui de Belém eu sei. Sim, por que é o Humaitá? Porque o caboclo foi passando. Não vai ter graça, mas vou falar. Vai, solta a piadinha. Segunda-feira, tá O liberado. caboclo vai. foi passando, aí disse que horas são, aí disse Humaitá. Ai, Abner. Obrigado, Valeu. Adriano. abraço, Daqui a pouquinho você volta com outras piadas. Outras piadas. Bom, 7 horas. Voltamos com o esporte. Vamos lá, Abner? Vamos falar mais um pouquinho de Remo e Paysandu, porque nós tivemos no final de semana os dois em campo. Na sexta-feira, o Paysandu que conseguiu a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro e agora se prepara para o Repá do próximo sábado, 18h30, no Mangueirão. O Papão, então, vence o seu jogo, mas continua na lanterna com os resultados até aqui no campeonato. Mas precisava voltar a vencer, né? Precisava voltar a vencer, ter o gostinho da vitória de novo, sair aquela pressão psicológica, principalmente, que afetava o Paysandu. E a gente viu muito bem isso no final do jogo, quando os jogadores estafados ali se jogaram e, inclusive, se emocionaram com essa vitória. O Paysandu que ganha durante a semana o retorno de algumas peças que estavam entregues ao departamento médico, promete estar mais forte, inclusive fazer estreia do Thiago Heleno, zagueiro que foi contratado, experiente, já está em Belém treinando e já está no bid também, lógico, e deve ir para esse jogo, não sei se titular, né? Aí o Claudinei vai ter que decidir durante a semana nos treinamentos. Cruzul lotada, apoio, chuva, tensão, 45 do segundo tempo, Vilela coloca a bola para dentro e faz isso aí, olha, a festa do torcedor e a comemoração que teve todo o final de semana aí e acreditando de uma recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. No outro dia, no sábado, o Clube do Remo foi até a gelada Curitiba enfrentar um Atlético Paranaense em crise, que não vencia dentro de casa, também muito cobrado pelo seu torcedor. Abre o placar aos 50 segundos de jogo, fazendo esse 1-0, mas depois se acovardou, ficou em linha abaixo, esperando o Atlético, até que água mole e pedra dura, tanto bate até que foi. Pois é, esse gol aí, não é, Abner, que trouxe esperança de uma vitória fora de casa, seria a primeira. E um comportamento diferente, né? A gente esperava depois desse gol, mas não. Foram mais de 70% de posse de bola da equipe adversária, ou seja, dos donos da casa, e aí começou. O goleiro machucou, o volante saiu do jogo também, o goleiro saiu do jogo, e um campo diferente, o Remo não está acostumado, mas nada disso é desculpa, porque assim, teve esse pênalti aí, né? Esse aí, o atacante vai para a área ajudar na marcação e dá uma bicicleta na cabeça do adversário. O Juliano jogou sozinho, o jogo todinho, ninguém marcou o Juliano. E aí, o Reinaldo, em plena 8 horas da noite, num sábado, quando todo mundo está se preparando para ir para a balada, ele estava dormindo, e o atacante do Atlético Paranaense foi lá e fez o gol, decretando a vitória para a equipe da casa. Aí o Remo retorna, já encontra o seu treinador, temos imagem do treinador, que chegou essa madrugada, o Remo não confirma a contratação, mas se ele está em Belém, ele não vinha passear por aqui. Para-Arraiá acabou ontem. Ele chegou atrasado. Ele não vem aqui, deve ter vindo para treinar o Remo, né? O Braz chegou logo depois dele, deu uma entrevista para o Grupo Liberal, inclusive está nas redes sociais, dizendo que ele o convidou para vir conhecer o projeto, tudo, mas que ele só acredita quando o contrato tiver assinado e tal. Então, isso deve acontecer no dia de hoje e ele tem que trabalhar, né? Porque sábado tem Repá, e aí o Remo precisa de uma ideia de jogo, precisa conhecer o grupo. Foi contratado na sexta-feira, demos essa informação, como diz o caboclo lá da minha terra, com exclusividade, porém, ele deve ter assistido o jogo, né? Conhecido, já li algumas peças e tudo. E aí vai trabalhar essa semana para encarar esse Repá do próximo sábado. E pode ter certeza de uma coisa, a gente vai estar contando esse próximo Repá durante a semana aqui com o Carlos Ferreira, com o Márcio, com a Fábia, e a gente vai fazer a cobertura completa para você da semana, da preparação das duas forças, e é um destaque, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, esse clássico que está sendo muito esperado para o próximo sábado. E tem aquela história, né? Não adianta quem está bem ou quem está mal, quando vai lá, a tradição, o espírito, as duas torcidas presentes. E que legal que o Paysandu conseguiu essa primeira vitória, o torcedor confiante que a coisa vai melhorar a partir de então, e a torcida do Remo cobrando uma resposta numa vitória desse Repá de mais uma derrota fora de casa também. Pois é, teremos expectativa de bom público e uma grande festa, sem dúvida, né? Com certeza vai ser aquele jogo histórico que vai ficar na história da Série B do Brasileiro. Fazia um tempinho que não tinha, né? Verdade. Vamos ver então como é que está, neste momento, Abner, então, a classificação da Série B? Vamos lá. O Goiás perdeu
mas continua na liderança com 26 pontos. Novo Horizontino deu uma subida aí, está na segunda colocação. Olha o CRB aí, seu Márcio. Sabe quem fez gol no CRB? Gol da vitória contra o Goiás? O 2-0. Aquele rapaz que era meia do Paysandu e foi embora para o CRB. Giovani. Ele deu um tapa com nojo na bola por cima do goleiro. Isso é muito comum por aqui, né, Abner? Jogador que não está muito bem aqui, sai daqui e arrebenta lá Sabe fora. quem fez Se gol? destaca. Sabe quem fez gol ontem e foi craque do jogo? Pois é. Nicolas. Pelo Criciúma, né? Pelo Criciúma, rapaz. Que coisa, hein? CRB, mas no caso do Nicolas está dormindo mais cedo, né, Criciúma? Olha, CRB, terceiro colocado, Coritiba é o quarto, na quarta colocação, e vem Cuiabá. O Remo parou ali na sexta, tá? Ele só pode ser ultrapassado pelo Avaí, tá? Porque o restante não chega na pontuação do Remo. Atlético Paranaense, o Chapecoense, o América Mineiro, o Vila Nova, o Criciúma, olha, o Criciúma estava lá na derradeira, ganhou 3 seguidas, já está com 15 pontos, a 6 pontos da zona de acesso à Série A. Ferroviário, Atlético Operário, Volta Redonda, Botafogo, Amazonas. O Atlético ganhou do Amazonas ontem, o Atlético ganhou do Operário e, por isso, o Paysandu continua na zona de rebaixamento e na lanterna da competição com 7 pontos. Querendo, logicamente, ganhar o repaz, chegar a 10 e aí vai até sair dessa situação. Seu Márcio e Dona Fábia, uma boa semana para a gente. Já encerrou? Eu acho que sim, hoje a gente tem mais. Tem mais não, uma a gente tem um notícia. circuito. Olha, gente, o circuito Tá querendo ir embora segunda-feira, né? das... Não é porque esse óculos aqui é para perto, aí eu boto ele para ficar... Elegante. Por favor, Elegante. oftalmo. Eu acabo não enxergando nada. Olha, o Circuito das Estações reuniu ontem em Belém mais de 3.000 atletas para desafios de 5 e 10 quilômetros. O repórter João Vanderlei acordou às 4 horas da manhã, chegou lá por volta de 4h45. Exatos. E às 6 da manhã deram a largada e ele acompanhou e vai mostrar para a gente agora. Vamos lá. O dia nem tinha amanhecido ainda e muita gente já aguardava o começo da corrida. E assim como haviam os que aqueciam e alogavam em grupo, os atletas solitários também se faziam presentes. No auge dos seus 59 anos, a dona Ida, que começou a correr por conta da família, estava animada. Aí começou antes fazendo só aquela caminhada no Tinga, depois a corridinha ali, aí minha sobrinha chamando, eu falei assim, não, eu não vou perder meu tempo participando de corrida, não. Vamos, tia. E aí a gente foi acabando, ela acabou conversando e trouxe argumentos que para mim foram fortes, principalmente questão de saúde. Da mesma forma como Ida, muita gente também acordou cedo para participar do Circuito das Estações. E tinha até apresentador da casa se aventurando. Sempre que a gente tem oportunidade nessa correria aí de Campeonato Brasileiro, né, de tantas coberturas esportivas que a gente tem para fazer, né, poder participar de um evento, né, como esse, né, de poder estar praticando atividade esportiva, contribuindo com a saúde, eu acho que é sempre válido, né? Ao todo, 3.600 corredores amadores e avançados largaram em diferentes pelotões para os 5 e 10 quilômetros do desafio de inverno do Circuito das Estações, um dos maiores eventos de corrida de rua da América Latina, que acontece em diversas cidades brasileiras e que tem a etapa paraense em Belém. E esta foi a segunda das 4 provas programadas para este ano, uma em cada estação. E aos que participam de todas as corridas, completam a mandala. E para conquistar a medalha, o participante tem que superar os desafios do percurso. O apresentador que o diga. Para quem está fazendo 10 quilômetros, subir o elevado aqui da Daniel Berg. Aliás, nessa prova tem 2 participações especiais de elevado, viu? Mas quem é mais experiente consegue passar por isso até com certa facilidade. Na prova dos 10 quilômetros masculino, Rosivaldo Moreira da Silva venceu com um tempo de 34 minutos e 30 segundos. Essa só é a 16 prova do ano. Eu ganhei 14, 2 segundo colocado. Então é um bom trajetório, né, durante o ano 2025. Já na prova feminina, quem garantiu a vitória foi Adriana Lima Duarte, com um tempo de 40 minutos e 39 segundos. 23 anos correndo não é fácil. A corrida foi super difícil, porque eu não estou num bom momento da minha carreira, estou voltando de lesões, mas foi maravilhoso e veio para somar. Na disputa dos 5 quilômetros, Rosângela Costa Muniz e Felipe Barrada foram os vencedores.
Mas, para além da competição com os outros atletas, vencer os limites do próprio corpo pela saúde é o que mais importa. Pela satisfação de você estar vencendo as dificuldades do próprio corpo, as suas limitações. Então, assim, a satisfação é muito grande. E completar a prova, né? Dar aquele gás bem legal. E a corrida de rua, ela já se alastrou em Belém, né? No Brasil, né? Sim. A gente já vê paraenses viajando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, mesmo não sendo atleta profissional, mas para fazer essa disputa. E aí a gente vê gente de todas as tribos com o mesmo ideal. E aí tu junta a família, tu junta os amigos e você mexe com a saúde também. No domingão cedo, é uma vibe, um astral bem legal. Eu, de vez em quando, vou acompanhar essas corridas, não correr, por que não né? correr, Abner? Porque eu tenho limitações, cara, de joelho, cartilagem e tudo mais. Faz uns 3K, pronto. Mas não dá, cara. Mas dá para dar uma caminhada. Caminhada dá. Beleza, pronto. Tá valendo. Mas eu sou muito fã do esporte e muito fã de quem entrega mesmo, sabe, a vida, a alma aí para fazer parte dessas provas, que faz essa corrida. Olha o Marquinhos Pinheiro lá fazendo barulho. Mas é muito legal. Parabéns a todos da prova, uma grande prova, que sempre a gente esteja lá também para incentivar aí para. E você que está curioso em que posição o André Lohan chegou, a gente prefere não dizer, mas aplaudir o nosso repórter, que ele só gravou aqueles 3 segundos, depois ele já assistiu. Não aguentou mais. Essa informação é do nosso repórter João Vanderlei. Sim. Como a gente acredita na credibilidade da informação... Com certeza. Estou brincando, o André sempre está aí descendo de rapel, montando a cavalo, correndo corrida de rua. Que a gente está aqui com inveja de você mesmo, André. Onde a gente chega lá? Gente, uma boa semana para todo mundo. Que Deus nos abençoe e que a gente aguarde esse repá de sábado para viver fortes emoções mais uma vez. E que o melhor vença. Claro, sempre. Tchau. Valeu, Abner. Até sexta.